Neste vídeo, traçarei todo o caminho percorrido pela mente na criação de problemas. Explicarei por que ela não consegue resolver os problemas criados por si mesma e apontarei a direção em que a solução deve ser buscada. Todos nós temos uma autoimagem. Autoimagem é um conceito comum na psicologia, usado para sintetizar o conjunto de valores atribuídos pelo indivíduo a ele próprio. Este conjunto de valores determina como o indivíduo se sente em relação a si mesmo, de maneira geral e em cada situação específica. Este conjunto de valores, além do mais, é reflexo dos valores atribuídos ao indivíduo por outras pessoas ao longo do tempo, a cada momento, de acordo com a percepção do próprio indivíduo. O sentimento geral do indivíduo sobre si mesmo é resultante dos valores mais constantemente atribuídos a ele pelos outros, de acordo com sua própria apreensão. Durante seus primeiros anos de vida, os adultos mais próximos ao indivíduo lhe tratam como vulnerável e impotente. Este tratamento gera impressões profundas em sua autoimagem, porque ele é tratado como desamparado por adultos que também aprenderam a se sentir desamparado desde cedo. Contudo, estes adultos aprenderam, igualmente, a se sentir fortalecidos diante do desamparo. Eles julgam saber como ser desamparado num mundo hostil e ainda se sair vitorioso. Logo, eles educarão a criança para aprender com eles mesmos sobre o que é a realidade, ao invés de lhe preparar para descobrir a realidade por conta própria. Neste processo educacional, a mente da criança será programada para decodificar previamente a realidade como ameaçadora e para que a experiência resultante da decodificação reforce a programação em retorno. Por exemplo, a mente da criança será programada para decodificar facas e objetos pontiagudos como perigosos, porque o contato direto com eles pode ferir e a experiência da ferida causada pelo corte de uma faca reforçará a programação. Nada mais prudente, razoável e natural, você estará pensando. Contudo, esta programação não está configurada para também decodificar a realidade como a fonte do aprendizado necessário à superação deste suposto problema. A programação decodifica a realidade apenas como a fonte da ameaça, mas a fonte do aprendizado necessário para agir eficazmente diante dela não foi configurada na realidade assim decodificada. A programação configura o próprio programador como a fonte deste aprendizado. Logo, a criança precisa recorrer ao programador para obter diretamente dele a programação apropriada para agir eficazmente diante de uma dificuldade real. De acordo com o exemplo utilizado, a mente da criança será programada com o parâmetro de se manter longe de facas e objetos pontiagudos. Contudo, a aplicação prática da programação é limitada. Ela não compreende todas as situações possíveis. Assim, a criança do nosso exemplo
mesmo seguindo o parâmetro programado, foi brincar com um amiguinho que se aproximou dela com um brinquedo pontiagudo e que a feriu acidentalmente com ele. O parâmetro de se manter longe de objetos pontiagudos não se aplicava neste caso, pois havia sido outra pessoa que se aproximara dela com um objeto pontiagudo e ela não soube o que fazer. Mas a programação configurou a mente da criança para recorrer ao programador quando necessário fosse desenvolver ou aprimorar parâmetros já programados. Assim, a criança, chorando, procura sua mãe, relata-lhe o ocorrido e esta lhe diz o que fazer. Diga ao fulaninho que você não poderá mais brincar com ele se ele não deixar de lado aquele brinquedo. Dessa forma, o parâmetro mantenha-se longe de facas e objetos pontiagudos recebeu uma nova linha de programação. Mantenha longe de si pessoas que estejam portando facas e objetos pontiagudos. A programação é configurada na mente como autossuficiente. Nela estarão programados todos os parâmetros necessários para a ação em qualquer situação dada. Contudo, para as exceções, a programação está configurada para recorrer ao programador. O programador, inicialmente, são os pais e educadores. Posteriormente, a função de programador é atribuída a outras tantas autoridades individuais e ao coletivo indefinido de todas as demais pessoas. A programação configura o programador como a única fonte capaz de desenvolver e aprimorar a si própria quando necessário. Logo, a relação com o programador está formatada na confiança e na credulidade, e a obediência é configurada como parâmetro fundamental da segurança frente às ameaças da realidade. Pois, uma vez que a programação configurou a si mesma com os únicos parâmetros de ação capazes de garantir o bem-estar do indivíduo, obedecer à programação é o parâmetro fundamental da segurança. A programação promete o controle da realidade. Ela programou a mente para decodificar a realidade como perigosa, ao configurar o futuro como fonte constante de ameaças possíveis e a obediência à programação como a única estratégia para superá-las. Assim, a segurança segue o parâmetro da obediência e a obediência segue o parâmetro da esperança. Obedecer à programação é a única estratégia viável para afastar ou superar as ameaças possíveis e assegurar o futuro. Segurança e esperança são dois parâmetros de configuração complementares e parcialmente sobrepostos. Para que a mente decodifique o momento presente como seguro, ela precisa configurar as ameaças futuras como controladas pela programação e decodificar o futuro como promissor. Contudo, na medida que se acumulam as exceções à autossuficiência da programação e que a recorrência ao programador ou a experiência pretérita da própria mente programada não conseguem aprimorar os parâmetros programados,
para responder eficazmente à realidade e garantir a segurança individual, os problemas começam a surgir. O estado de insegurança passa a dominar a mente. A mente começa a decodificar a realidade como insegura. E a causa desta problematização da realidade é a baixa eficácia da programação em assegurar o futuro. O problema é o futuro. Vamos entender como a mente programada cria um problema a partir da insuficiência da própria programação. Vamos supor que você acredite estar passando por um problema financeiro. Os fatos são: você está endividado e sua renda mensal é insuficiente para pagar suas despesas. A solução procurada é: você precisa aumentar sua renda para pagar as suas dívidas e suas contas mensais. Neste caso, a programação te configurou para recorrer a diversas autoridades no assunto e colocar em prática os conselhos que elas lhe passaram. E você obedece à programação. Mas mesmo assim, sua renda não aumenta. Então, a programação executa um novo parâmetro. Você tem que se esforçar mais. Então, você recorre novamente à autoridade exterior, mas dessa vez sem esperar receber dela a resposta pronta. Você se esforça para estudar o assunto. Você lê livros, faz cursos e, a partir do que aprendeu neles, revisita suas escolhas passadas para identificar a falha e corrigi-la. Você se esforça e obedece, mas mesmo assim sua renda não aumenta. A programação está configurada para lhe assegurar um futuro de renda estável e suficiente, afastando as possibilidades de dificuldade financeira, mas ela falha nesse propósito. Logo, o futuro passa a ser decodificado como inexoravelmente ameaçador, a realidade como inexoravelmente insegura. E você identifica na sua vida um problema financeiro. Além do mais, como a programação está configurada como autossuficiente, em caso de falha, o erro não deve ser procurado nela. O problema não é o software, mas o hardware, ou seja, o problema é a sua mente. O problema é você. O resultado desta análise reforça a programação inicial de desamparo e o ciclo recomeça. O resultado desta programação rodando num looping infinito é a cronificação da insegurança, manifestada na angústia, na ansiedade e na depressão, muitas vezes aparentemente onipotentes e onipresentes. A programação mental não pode ser deletada. A mente precisa ser desprogramada, mas a mente não abandona uma programação devido à sua ineficácia. Programações ineficazes podem rodar indefinidamente na mente, desde que elas se mantenham em uso, pois a frequência do uso é o critério da mente para manter uma programação ativa. Logo, as linhas de programação que caem em desuso na mente são limpas por ela. E uma linha de programação cai em desuso quando a mente cessa habitualmente de reagir a ela. Na prática, diante do seu problema financeiro,
virá na sua mente o pensamento: esforce-se mais para estudar o assunto e buscar uma solução. Essa é a linha de programação executada naquela condição. Você reage a ela obedecendo-a. Mas caso você suspenda a reação por um instante, criar-se-á um vácuo entre a sugestão e a reação, abrindo espaço para que a mente finalmente entre em contato com a realidade. Caso você mantenha o foco na realidade que agora entrou em contato com você, sua atenção estará concentrada no presente, pois o futuro não é nada além do pensamento sobre as possibilidades vindouras, positivas ou negativas. E este pensamento é a programação em execução. Por essa razão, não reagindo à programação, o parâmetro da preocupação com o futuro não é executado e, consequentemente, a mente mantém o foco no presente. E caso haja uma dificuldade dada no momento presente e a mente não reaja à programação, ela reagirá, ao invés, diretamente à dificuldade presente, ou seja, ela reagirá à realidade e em conformidade direta a ela, ao invés de reagir a parâmetros de programação comprovadamente disformes com ela. Mas há um detalhe fundamental. Suspendida momentaneamente a reação da mente à programação, ela reagirá ao momento presente. Contudo, o fundamento do seu suposto problema financeiro é a preocupação com o futuro. Não há reação possível que seja em conformidade com a realidade para dificuldades futuras. Só há reação em conformidade com a realidade ao momento presente. Assim, voltemos ao seu suposto problema financeiro. Você está endividado e sua renda mensal não paga as contas, mas, de alguma forma, as coisas estão fluindo. Seja porque alguém esteja te ajudando, seja porque você tem algumas reservas. E seu problema é a preocupação com a possibilidade de vir a ficar, de fato, sem recurso algum no futuro. Que solução poderia advir de uma reação direta ao momento presente? Será que sua mente, agora focada no presente, mesmo que momentaneamente, continuaria a sentir esta construção hipotética como problemática? Em outros termos, para a mente focada na realidade, este problema ainda seria real? Agora suponhamos que você esteja endividado, sua renda não seja suficiente, você não tenha reservas e neste momento um cobrador esteja batendo à sua porta. Esta é uma dificuldade dada em tempo real. Se nesta situação sua mente recorrer à programação, sua reação será provavelmente a de se deixar dominar pelo medo, pois você não encontrará na programação um parâmetro eficaz para agir. Mas se, ao invés, você suspender momentaneamente a reação à programação e abrir na sua mente um espaço a ser preenchido pela realidade, em primeiro lugar, você não sentirá medo, pois medo é reação ao pensamento sobre o futuro. E em segundo lugar, reagirá adequadamente
à dificuldade presente e em conformidade com o seu propósito, pois a realidade encerra a possibilidade de reações adequadas a qualquer propósito. No caso do cobrador batendo à sua porta, seu propósito pode ser variado. Pode ser o de conversar e conseguir mais prazo, ou de convencê-lo a perdoar a dívida. Pode ser o de despistá-lo, pode ser o de assustá-lo, etc. Qualquer que seja o propósito, o foco na dificuldade presente te habilitará a agir com a máxima eficácia. Mas e no caso do suposto problema financeiro concernente ao futuro? Então ele é simplesmente um falso problema e a realidade não pode fazer nada por ele? Não é bem assim. Vamos exemplificar com outra situação cotidiana. Você está conversando com sua namorada ou esposa e uma discussão se inicia. Caso você recorra à programação e baseie sua ação em parâmetros do tipo: devo agir em sustentação às minhas razões, aos meus valores e àquilo que acredito ser certo, de acordo com o que aprendi de meus pais, de minha religião, de minhas leituras, de algum influencer, ou em resposta tanto aos supostos erros que cometi no passado, ou mesmo a forma como fui tratado por minha namorada, esposa. A probabilidade de você trocar os pés pelas mãos e colher um resultado desastroso é enorme. Mas se, ao invés, você suspender momentaneamente a reação à programação e focar na situação presente, na pessoa que está com você e em qual é seu verdadeiro propósito naquela conversação, que pode ser fazer as pazes, terminar a relação ou qualquer outro, a sua reação será a mais adequada possível e as palavras proferidas por seus lábios carregarão um potencial transformador único. Contudo, o diálogo não vai terminar aí e a moça vai responder. E talvez ela responda de forma inesperada e te coloque outra dificuldade diferente, talvez ainda maior que a anterior. Mas se você não se abalar com o susto e mantiver seu foco no momento presente, as palavras que sairão da sua boca poderão surpreender até mesmo a você, e você se indagará se é você mesmo que está falando aquilo, já que nada daquilo é o habitualmente sugerido pela programação. E a moça responderá novamente, e assim por diante. Mas caso você mantenha o foco no presente, de momento a momento, você alcançará o melhor resultado possível de acordo com o seu propósito. Problemas que se prolongam para além do momento presente na direção do futuro não são considerados reais para a mente focada na realidade. O diálogo com a moça pode ter durado algumas horas, mas para a mente focada na realidade, o diálogo em sua duração total jamais configurou um problema, muito menos a preocupação com a possibilidade de este longo diálogo vir a acontecer. Para a mente focada na realidade, as dificuldades reais foram colocadas por cada fala da moça, pois cada uma delas exigiu uma resposta autêntica, e o resultado final satisfatório dessas horas de diálogo foi somente a somatória de cada resposta sua
autêntica e adequada a cada momento. O mesmo vale para o seu suposto problema financeiro. Para a mente focada na realidade, dificuldades que se prolongam para além do momento presente não são reais, pois ela os dissolve, simplesmente atuando autenticamente de momento a momento, sempre focada no presente para agir da maneira mais eficaz em conformidade com o seu verdadeiro propósito. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.